Bom, essa essência, ela vai ajudar a pessoa poder observar esses medos, essas ansiedades que acontecem dentro delas, e ajudar a promover uma coragem, né, para ela enfrentar os desafios. Então, alguns medos, algumas fobias, né, elas vêm para nos defender. Tudo isso é um mecanismo para nos defender. Algumas vezes foram geradas por experiências traumáticas, outras vezes estão no inconsciente, né? Só para vocês terem uma noção, existe relatos de que uma pessoa ela ficou travada na experiência dela ali, mas a experiência dela foi quando ela era um bebezinho, né? E estava no carrinho e começou a ventar muito forte e a mãe estava, acho que estendendo roupa ou fazendo coisa parecida, não estava perto do carrinho e aquela ventania apavorou o bebezinho. Dali em diante aconteceu a experiência traumática, né? Então, muitas coisas podem acontecer e serem guardadas no nosso inconsciente, mas a gente não sabe exatamente o que foi, né? Fazendo referência a bebês assustados. Outra coisa, o bebezinho tá lá na agitação do dia a dia, a mãe com ele ali, e daí tem um estrondo, né? Uma buzina alta, alguma coisa do tipo. É armazenado, né? Algumas mãezinhas, bebê no ventre, passam por problemas durante a gestação, alguns sustos e tudo mais. Imagina como aquela criança sente tudo. Então, tem coisas que a gente não tem como buscar isso de agora. Tem coisas que ficam inconscientes. Então, desde pequenininho, vamos supor, o bebezinho já é meio assustado, você usar essa essência, ela é importante para trabalhar isso, né? Para dissolver essas ansiedades naquela criança, ajudar ela a lidar com tudo isso através da essência, né? E conforme vai crescendo, vai confrontando os medos, vai entendendo as questões, vai se permitindo conhecer a origem dos problemas e lidando com eles e tudo mais. Mas quando é uma terra infância aí, tem que realmente ter essa essência ajudando, né? Existe processo psicoterapêutico para identificar desde da época de bebezinho, tá? Na infância mesmo, terapeutas especializados nesse sentido, que dá para ver também, tá? Traumas ali desde o bebê. E a gente pode entender que nós reagimos o tempo todo ao mundo, a gente está captando informações, estamos reagindo ao mundo ao nosso redor. Então, a gente precisa identificá-los, entender como é que funciona ali, para a gente ir reduzindo toda essa, né, aquele susto, aquela, ai, como é que vai ser? Então, a pessoa, por exemplo, que ela está diante de um público, né, ela começa suador frio, gaguejando. Óbvio que vocês vão juntando várias essências para ajudar quem vai falar em público. Ela já vê as reações do outro, ela está captando o tempo inteiro a reação do público ali. Os olhares, o jeito que as pessoas estão, e ela já está em auto-julgamento. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou fazendo. Né? E ela está olhando as inseguranças através do olhar do outro. E aquilo se torna grandioso e ameaçador, ao invés de ser algo realista. Cria-se um cenário mental muito forte dentro da pessoa, né? Daquela ameaça, ela não sabe o que é aquilo. Já teve outros casos, por exemplo, de um menino que ele olhava para a sombra e aquela sombra noturna ali
ele já criava um monstro na cabeça, né? Mas isso estava atrelado a outra questão que estava acontecendo com ele. E ver em forma de fantasmas, sei lá, uma questão meio arquetípica ali mesmo, né? Do que simboliza aquele medo. Então a gente tem que ir olhando essas questões, né? O terapeuta, o psicoterapeuta vai poder ajudar nesse sentido, enquanto a gente está com essa essência, né? Ali na parceria e no desenvolvimento da coragem, no enfrentamento do desafio, todo aquele passo a passo para a pessoa decidir, enfrentar e ter a capacidade de realizar qualquer tarefa sem a necessidade de que aquele medo que está sendo reduzido pare de atrapalhar, né? Não tenha mais a necessidade de que ele controle a realidade. Mas com o enfrentamento, a pessoa vai percebendo que não era bem assim, que ela tem capacidade sim. Então tem até umas postagens que falam assim, ah, vai com medo mesmo, né? Porque vai reduzindo conforme você vai enfrentando, você vai ganhando segurança, confiança, né? Vai se fortalecendo, tem que ser motivado, né? A desenvolver o contrário do medo e realmente ser conduzido a algo mais real, mais palpável, mais pé no chão, né? Explorando a vida, explorando as experiências, né? E não ficando apavorado sem ao menos ter experimentado para poder compreender, assimilar a experiência, ter o controle emocional diante da experiência. Nós vamos passar por dificuldades, por períodos que são ameaçadores, mas quando a gente tem eu vou dar uma citação aqui, vamos dar um exemplo. Né? Imagine que você está sendo confrontado por um colega de trabalho, está sendo confrontado por um chefe, um líder, por um cliente, uma situação totalmente atípica, o cliente vem, questiona do produto ou do serviço, aquilo é extremamente ameaçador, a pessoa vai corar e vai ficar envergonhada, vai ficar para dentro esse perfil. Ao invés dela parar e falar, tá, deixa eu anotar tudo que você está me trazendo de demanda, eu vou ver com calma o que pode ser feito. Tudo bem? Porque naquele momento a pessoa não consegue lidar. Tá. Aí ela se recolhe, vai para um outro lugar, ela põe a cabeça no lugar, ela vai ver o que ela faria, depois ela volta e apresenta a solução. Se ela tentar resolver naquele momento, aquilo vai realmente empacar a pessoa. Ela vai se fechar no mundo dela, na defesa, e o outro pode engolir, né? Eu já atendi o caso de uma menina que ela atendia na recepção de hospital. Né? Imagine só, uma menina pequenininha, e aquelas pessoas sem educação nenhuma, né? E com muita violência, porque sistema de saúde sabe como que é, né? Aquela benção. E aí a pessoa aproveitando do tamanho dela, né? Da fisiologia que ela estava apresentando, toda né? Sem enfrentar a realidade, sem nenhuma segurança, sem nada, pessoas crescendo para ela. E ela se fechando cada vez mais. Agora, no momento em que ela se posicionou, ela falou: olha, respeito é bom. Eu vou resolver o que você precisa que a demanda que você está trazendo, só que você me respeita. Eu exijo o seu respeito, para depois eu resolver o que precisa ser resolvido. E não tomar aquilo para ela, né? Tomar aquela coragem, aquela segurança de que ela profissionalmente vai resolver a coisa, mas que a pessoa tem que baixar a bolinha. Então, são situações que vão acontecendo e a gente foi trabalhando nela, não só com essa essência, mas com outras também, né, dos momentos difíceis da vida, para ela enfrentar, para ela parar de ter crise de choro, né,
de estar enfrentando aquela realidade e se sentir pequena, se sentir, sabe, muito assustada, muito medrosa com toda aquela situação que estava acontecendo, e era grave. Então, nesse exemplo, eu acredito que dá para vocês entenderem, né, que a pessoa ela precisa realmente perceber esse nível de angústia que ela está tendo. Na verdade, algumas essências têm um nível de angústia maior, outro menor, outro, quer dizer, as personalidades que precisam da essência, né? Por uma motivação, outros por outra, mas que estão mais ou menos no mesmo barco, por isso são distribuídas em grupos ali semelhantes, né? Cada uma tem uma reação conforme ela enfrenta aquele medo. Nesse caso, a pessoa treme e, né? E ela paralisa, é aquela pessoa que paralisa, não tem uma atitude para tomar naquele momento difícil. E aí ela passa ao enfrentamento, passa a ter uma mudança de comportamento para superar os desafios, muita coragem, né? Enfrenta, cada vez mais, vai ficando mais fácil, vai reduzindo as ansiedades, as inseguranças, vai contribuindo para devolver o bem-estar para a pessoa, se tornar segura ali nas suas tarefas diárias, e ter o autocontrole emocional, não perder as estribeiras, né? Voltamos na próxima aula.